Alô, gênios! Vamos para mais uma aulinha do canal Química em Casa. Eu sou o professor Hash e a aula de hoje vai ser sobre funções oxigenadas. Vamos continuar dando sequência à função aldeídos. Então, halogênios, primeira coisa que você tem que saber é qual o grupo funcional, o que a molécula orgânica tem que ter para poder ser classificada como um aldeído. Um grupo aldoxila, que é esse daqui, ó, C-OH. Esse é o grupo que a molécula deve ter para poder ser classificada como aldeído. E esse grupo C-OH, ele sempre vai estar na ponta da molécula. Porque esse carbono aqui, ele já faz 1, 2, 3. Só vai faltar mais uma ligação para o carbono completar as 4 ligações dele. Então esse grupo sempre vai estar nas pontas. Só tome cuidado que esse grupo costuma vir representado na fórmula linear, uma fórmula simplificada de se escrever, como CHO. Tá? Eu já vi então algumas questões aparecendo assim, ó, CHO. E o pessoal costuma esquecer o que é esse grupo. Isso daqui, se aparecer então CHO, caracteriza a função aldeído. Esse grupo nada mais nada menos que é o C-OH. Certo? E a última coisa que você precisa saber aqui é que o sufixo para aldeído é -al. Assim como o álcool era -ol, nós temos aqui o sufixo -al para aldeído. Todo aldeído vai terminar o seu nome em -al. Vamos começar aqui com alguns exemplos de aldeídos. Vamos começar com o aldeído mais simples que nós temos, que é o aldeído que tem apenas um carbono na cadeia. Você tem aqui ó, o C-OH caracterizando a função aldeído. Como é que eu dou o nome para esse aldeído? Como a cadeia tem só um carbono, o prefixo para um carbono é met. Esse carbono não faz nem dupla nem tripla com outro carbono. Então eu uso an. Mas essa dupla aqui, eu não teria que usar um en por causa dessa dupla? Não. Eu uso en quando eu tiver uma dupla entre 2 carbonos. Eu uso o in quando eu tiver uma tripla entre 2 carbonos, tá? Então esse carbono não faz nem dupla nem tripla com outro carbono. Eu utilizo o an. E o sufixo de aldeído é -al. Então esse é o metanal. O metanal, ele tem um nome usual, que às vezes aparece. O metanal é chamado de formaldeído. Ele é usado para fazer a solução de formol, que é utilizado aí para conservar cadáveres, utilizados em alguns produtos para alisamento de cabelo. Tá? Então cuidado, porque ao invés de metanal, ele pode aparecer nas questões como formaldeído. Bom, vamos aqui continuar. Eu já tenho esse composto aqui embaixo. Você tem que olhar para ele e já saber que caracteriza um aldeído. Por quê? Porque eu tenho aqui o C-OH na ponta. Esse grupo C-OH caracteriza a função aldeído. Agora, pegue a cadeia principal, que é a maior cadeia possível. Eu tenho, no caso, uma cadeia só com 2 carbonos. 2 carbonos, o prefixo é et. Entre os carbonos eu tenho ligação simples. O infixo é an. E o sufixo de aldeído é -al. Então, esse é o nosso etanal. Esse é um dos responsáveis pela ressaca. Depois de um exagero aí no etanol, na bebida alcoólica, o nosso fígado vai oxidar ele, o etanol, a etanal. E aí esse, caindo para a corrente sanguínea, vai ser um dos responsáveis pela nossa ressaca, hein? Então não bebam. Então vamos lá, ó. Vamos para o próximo composto. Você vai ter que olhar e saber que esse composto se caracteriza com a função aldeído. Olhando esse grupo aqui, ó, C-OH. Eu tenho esse C-OH, a função é caracterizada como aldeído. Aqui eu tenho quantos carbonos na cadeia? Vamos pegar a cadeia principal. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos na cadeia. 3 carbonos, o prefixo é trop. Entre os carbonos, só ligação simples, an. E o sufixo de aldeído é -al. Esse é o propanal. Professor, não precisa enumerar a posição desse grupo funcional, porque nas funções passadas a gente ficava enumerando a posição do grupo funcional. Não, no aldeído eu não preciso, pessoal. Por quê? Porque ele sempre vai estar na ponta e ele tem a preferência para o menor número. Quer dizer que eu sempre vou começar enumerando da ponta que ele está. Ele sempre vai estar na posição 1. Então por que eu vou ficar colocando um al toda hora? Não tem necessidade, não precisa. Vamos dar uma olhada para esse outro composto aqui de baixo. Você tem que olhar para ele e já saber que ele pertence à função aldeído. Pelo grupo aldoxila aqui, ó.
C-OH. C-OH caracteriza a função aldeído. Agora, para dar o nome, você vai ter que achar a cadeia principal. Será que eu pego como cadeia principal esta cadeia reta? Não, tá? Porque eu tenho uma ligação dupla aqui. Então a regra diz, primeiro, que esse carbono do grupo funcional eu devo pegar na minha cadeia principal. Mas os carbonos que fazem a ligação dupla também devem estar na minha cadeia principal. Então, gente, obrigatoriamente essa tem que ser minha cadeia principal. Ah, professor, mas se eu pegar essa reta ela fica maior. Não interessa. Eu pego a dupla, mesmo que ela fique menor, eu pego a dupla. Então aqui, eu tenho uma cadeia com 1, 2, 3, 4 carbonos, o prefixo é but. Eu tenho aqui uma dupla uso o infixo em. E aldeído, sufixo é sempre al. Agora eu tenho aqui um radical, que sobrou da cadeia principal é radical, tratado como radical. 2 carbonos, et, então é o nosso radical etil. Vamos enumerar? Eu tenho que indicar a posição do radical, a posição da dupla aqui dentro. Quem que eu vou enumerar aqui? Para deixar quem com o menor número? Carbono do grupo funcional tem preferência sobre dupla, sobre tripla, sobre qualquer radical. Então, gente, eu vou começar a numerar do carbono do grupo funcional. Esse vai ser o carbono 1, 2, 3 e carbono 4. O nosso etil caiu no carbono 3 etil. A dupla começa no carbono 3 em. Não preciso numerar o grupo funcional, que ele sempre está na ponta, eu começo por ele, ele é 1. Então é 3 etil, but, 3 enal. Último exemplo aqui de aldeído, eu tenho aqui na verdade um dialdeído, que eu tenho 2 grupos aldoxilos. Se você notar, eu tenho um C-OH nesta ponta, um C-OH nesta ponta. Então a diferença é que ao invés de utilizar o sufixo al, eu vou utilizar dial, certo? Bom, vamos dar o nome então? Eu tenho aqui uma cadeia com 3 carbonos, prop. Ligação simples, an. E como são 2 aldeídos, dial. Não preciso enumerar, porque com certeza um vai estar em uma ponta, um vai estar no outro. Esse grupo aldoxila sempre ele vai estar na ponta. Agora, para a questão de fonética, o que a gente faz nesse caso? Não ficaria propandial. Para ficar uma fonética mais fácil, então acrescenta-se o O do hidrocarboneto aqui, para ficar propanodial, certo? Esse O é acrescentado só para a questão de fonética. Vamos para mais uma função orgânica, pessoal, que são as cetonas. Vamos lá, a primeira coisa que você tem que saber, o que a molécula orgânica tem que ter para poder ser caracterizada como uma cetona? Qual é o grupo funcional? Para ser uma cetona, a molécula tem que ter esse grupo funcional aqui, ó, C-O entre 2 carbonos. O C-O é um grupo carbonila. Então a gente tem que ter um grupo carbonila mais ligado a 2 outros carbonos. Ou seja, ele não pode estar na ponta. Porque se estiver na ponta, você vai completar com hidrogênio e vira um aldeído, C-OH. C-O na ponta é aldeído. Então, para ser cetona, o grupo carbonila C-O tem que estar ligado a outros 2 carbonos. E a outra coisa que você tem que saber é o sufixo. Sufixo de cetona é ona. Então, toda cetona termina em ona. Vamos começar aqui com os exemplos. Vamos pegar a cetona mais simples que nós temos, que é a cetona de 3 carbonos. Não tem como fazer uma cetona com 2 ou 1 carbono. Por quê? Porque o C-O, o grupo carbonila, tem que estar ligado a 2 outros carbonos. Então essa é a menor cetona possível. Nós temos aqui 3 carbonos na cadeia, prop. Só ligação simples entre os carbonos, o infixo é an. E sufixo de cetona é ona. Então essa é a propanona. Precisa enumerar a posição desse grupo carbonila? Aqui não, pessoal. Por quê? Para ser cetona, o grupo carbonila C-O tem que estar no meio da cadeia, tem que estar ligado a 2 outros carbonos. Então, como eu não posso colocar na ponta, obrigatoriamente ele vai estar nesse carbono do meio. Então, não sou obrigado a indicar a posição dele. Só tome um cuidado que a propanona, ela tem um nome usual muito utilizado. Apareceu bastante nos exercícios de vestibulares. A propanona é a famosa acetona, que é usado como solvente de esmalte. Tá? Então,
Cuidado, memorizem esse nome. A acetona é a propanona. Vamos para mais um exemplo aqui. Você tem que olhar para esse composto e primeiro identificar a qual função orgânica esse composto pertence. Cetona, porque eu tenho C dupla O, que é o grupo carbonila, ligado a 2 outros carbonos. Então, caracteriza uma cetona. Eu tenho aqui uma cadeia com 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, o prefixo é but. Entre os carbonos, só ligação simples, an. Sufixo de cetona, ona. É a butanona. Professor, aqui eu preciso indicar a posição desse grupo funcional? Aqui não, também não. Por quê? Como eu só tenho 4 carbonos e o C dupla O da cetona, esse grupo carbonilo não pode estar nas pontas, ou eu vou colocá-lo aqui ou aqui. Se eu colocá-lo aqui, igual eu fiz, eu vou enumerar daqui para cá. 1, 2. Se eu colocá-lo aqui, aí eu iria enumerar daqui para lá, para que ele fique com o menor número. 1, 2. Então, estando aqui está no 1, 2, estando aqui está no 1, 2. Então, não tem como colocar esse grupo na posição 3, na posição 1, obrigatoriamente ele vai estar na posição 2. Então, aqui eu não preciso enumerar. Mas a partir de 5 carbonos aí é obrigatório, tá? Dá uma olhada nesse exemplo de baixo. Aqui eu tenho uma molécula com 5 carbonos. E antes disso, na verdade, vamos identificar a função orgânica. A qual função orgânica esse composto pertence? Cetona! Tem um C duplo O, um grupo carbonila ligado a 2 carbonos. Caracteriza uma cetona. Vamos dar o nome para a cetona. Pega essa cadeia, que é a única possível. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, prefixo pente. Só ligação simples, an. Sufixo de cetona, ona. E aí vamos enumerar? Se eu enumerasse dessa ponta, 1, 2, 3, 4... Dessa ponta, 1, 2. O carbonila cairia no 2. A regra diz que o carbono do grupo funcional deve ficar com o menor número. Então, aqui, o seu grupo funcional está no carbono 2, 2 ona. Pentan, 2 ona. Certo? Dá uma olhadinha para esse próximo exemplo aqui. Aqui, primeira coisa, para dar nome, tem que identificar a função orgânica. Qual função orgânica esse composto pertence? Cetona. Eu tenho um C dupla O aqui, ó, que é o grupo carbonila ligado a 2 carbonos. Então, aqui nós temos uma cetona. Vamos dar o nome? Para dar o nome, eu acho a maior cadeia possível, que é a cadeia principal. Lembrando que a regra diz que este carbono do grupo funcional obrigatoriamente deve estar na minha cadeia, não pode ficar de fora. Qual seria a maior cadeia possível que contém o carbono desse grupo funcional? Bom, eu posso começar aqui nessa ponta, ó. Vem para cá, 1, 2, 3, 4. Agora, chegando aqui, ou eu passo o reto pegando mais 1, ou eu subo pegando mais 2. Claro que eu vou subir pegando 2, que a cadeia fica maior. Eu tenho aqui, então, uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, prefixo para 6, X. Entre os carbonos, só ligação simples, aí eu uso o infixo an, e sufixo de cetona é ona. Agora, o que sobrou é radical. Sobrou aqui um carbono, que seria um radical metil, e outro radical com um carbono só, outro radical metil. Eu vou escrever na frente da cadeia principal, só que não vou escrever metil-metil, eu vou escrever dimetil. Agora é só enumerar para indicar a posição do carbono do grupo funcional e dos radicais. Mas na hora de enumerar, quem tem a preferência por menor número? Carbono do grupo funcional ou radical? Carbono do grupo funcional tem preferência sempre sobre dupla, sobre tripla e sobre todos os radicais. Então, eu vou enumerar para que esse carbono fique com o menor número. Se eu enumerasse dessa ponta aqui de cima, 1, 2, 3, 4, cairia no 4. Dessa 1, 2, 3, 3 é menor que 4. Então vamos enumerar daqui para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá, ó. Esse metil aqui está no 2, esse no 4, 2,4 de metil. E o grupo funcional da cetona, o grupo carbonila, está no 3, 3 ona. Então fica 2,4 de metil, hexan, 3 ona. Eu separei por hífen porque começa com H, a cadeia principal. Bom, aqui, gente, caracteriza aqui uma dicetona. Porque se você notar, eu tenho 2 grupos carbonilas ligados a 2 carbonos. Então aqui eu tenho um C duplo O ligado a 2 carbonos, caracterizou uma cetona. Outro grupo carbonila ligado a 2 carbonos. Então eu tenho aqui uma dicetona. A diferença é que, ao invés de utilizar o sufixo ona, vou usar diona.
Vamos pegar a cadeia aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, X. Só ligação simples entre os carbonos AN. E, como eu tenho dois grupos carbonilos que caracterizam uma dicetona, diona. Aí é só enumerar. Você vai enumerar da ponta com que os carbonos fiquem com o menor número possível. Como eles estão mais próximos da ponta da esquerda, é daqui para lá. Então, esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse está no 2, esse grupo carbonilo está no 4. 2,4 diona. E para encerrar, pessoal, coloquei uma cetona cíclica aqui. Esse composto, ele também pertence à função cetona. Eu tenho aqui um C-O, que é o grupo carbonilo, ligado a 2 carbonos. A diferença é que é uma cadeia cíclica. Quando a cadeia é cíclica, eu sou obrigado a começar com o prefixo ciclo. Essa é a diferença. Ciclo. Eu tenho aqui nessa cadeia cíclica 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Prefixo pente. Entre os carbonos, só ligação simples AN, sufixo ona. Então é ciclopentanona. Certinho? Vamos lá, pessoal. Vamos para mais uma função orgânica. Ácidos carboxílicos. Primeira coisa, o que a molécula tem que ter para poder ser classificada como ácido carboxílico? Qual é o grupo funcional que classifica a molécula como ácido carboxílico? O grupo carboxila, que é esse grupo aqui, ó, C-O-OH. Toda molécula que tem o C-O-OH é classificada como ácido carboxílico. Só cuidado que esse grupo funcional aqui, carboxila, ele pode vir de uma maneira linear, simplificada. Isso daqui pode ser escrito como COOH. E o pessoal costuma esquecer, costuma confundir esse grupo aqui, tá? Então cuidado. COOH é o grupo carboxila. C-OH, que caracteriza a função? Ácido carboxílico. Outra coisa que você precisa saber é o sufixo. Sufixo de ácido carboxílico é oico. Todo ácido carboxílico termina em oico. Só que aí é obrigatório colocar como prefixo a palavra ácido. Então fica ácido oico. Certo? Vamos ver? Vamos dar exemplo aqui? Então dá uma olhada no ácido mais simples que nós temos, que é o ácido que tem um carbono só na cadeia. Então, um carbono só na cadeia, o prefixo é met. Esse carbono não faz nem dupla nem tripla com outro carbono. Então a gente utiliza o infixo an. E como ele é um ácido carboxílico, por causa do grupo carboxilo aqui, ó, o sufixo é oico. Então esse é o ácido metanoico. Cuidado com o ácido metanoico, porque ele tem um nome usual. Ele é conhecido como ácido fórmico. Ácido fórmico porque ele é encontrado em algumas espécies de formigas vermelhas, como a formiga lava-pé. Por isso que a picada da formiga lava-pé dói bastante, porque ela injeta ácido fórmico ali. Bom, vamos lá, vamos continuar. Pega esse composto de baixo. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar que ele pertence à função ácido carboxílico, por causa desse grupo C-OH, que é o grupo carboxila. Agora vamos dar o nome. Você vai pegar a cadeia. Essa cadeia aqui tem 2 carbonos na cadeia. 2 carbonos, o prefixo é et. Entre os carbonos eu tenho ligação simples. Ligação simples, uso o infixo an. E ácido carboxílico termina em oico. Esse é o ácido etanoico. Cuidado com o ácido etanoico, tá? Esse tem um nome usual, que acho que é o nome usual que mais aparece nas questões de vestibulares. O ácido etanoico, ele tem um nome usual de ácido acético, que é encontrado no vinagre. O ácido do vinagre é o ácido acético. O ácido etanoico. Bom, prosseguindo aqui, eu já coloquei uma cadeia um pouquinho maior. Aqui, primeiro que esse composto, ele é classificado como ácido carboxílico por causa do grupo carboxila, C-O-OH. E aí nós temos aqui então uma cadeia, só que eu tenho 2 possibilidades de cadeia. Poderia pegar essa cadeia que é 1, 2, 3, 4, igual eu peguei aqui. Poderia subir aqui também, 1, 2, 3, 4. Dá na mesma, tanto faz, vai dar o mesmo nome. Então eu peguei essa cadeia como cadeia principal, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, o prefixo é but. Só tenho ligação simples entre os carbonos, uso o infixo an. E o sufixo de ácido carboxílico é oico. Agora sobrou um radical aqui em cima, tem um carbono só. Esse carbono aqui, ele como radical é classificado como metil. Então nós colocamos aqui na frente o metil. E na frente de tudo a palavra ácido. Só está faltando uma coisinha, enumerar a posição desse radical. Eu tenho que falar em qual carbono esse radical encontra-se ligado. Eu vou começar a enumerar por onde?
Lembra que a regra diz que o carbono do grupo funcional tem a preferência para o menor número sobre dupla, sobre tripla, sobre qualquer radical? Então a preferência é para esse grupo funcional. Você vai começar dele. Então faz 1, 2, 3. O metil cai no 3. Então fica ácido 3-metilbutanoico. Vamos lá, já coloquei aqui um outro exemplo. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar que ele pertence à função ácido carboxílico. Olha o grupo carboxila, que sempre vai estar na ponta, sempre vai estar na extremidade. C-OH. Bom, já sei que ele pertence à função ácido carboxílico, vamos dar um nome achando a cadeia principal. Qual seria a minha cadeia principal? Será que eu poderia pegar esta cadeia aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5? Não. Por quê? Porque eu tenho uma dupla. E a regra diz que quando eu tenho uma dupla, os carbonos que pertencem à dupla também devem estar na minha cadeia principal. Nem que para isso eu pegue uma cadeia menor, mas a dupla eu pego. Então, o carbono do grupo funcional e os carbonos da dupla obrigatoriamente devem estar na minha cadeia. Então, eu vou pegar essa cadeia como cadeia principal aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, o prefixo é pente. Eu tenho uma dupla, eu uso o en e ácido carboxílico termina em oito. Sobrou um radical. Esse radical que sobrou tem 2 carbonos. Ele é o radical etil. Então eu vou colocar aqui na frente o radical etil. E na frente de tudo a palavra ácido. Agora é só enumerar. Eu vou enumerar indicando a posição tanto da dupla quanto do radical. Vou enumerar sempre do carbono do grupo funcional, porque ele tem a preferência sobre todo mundo. Então eu vou começar numerando desse carbono aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí nós temos aqui o etil no carbono 3, 3-etil, a dupla começando no carbono 4, 4-en. Então fica ácido 3-etil, pente 4-enóico. Coloquei mais um exemplo aqui, só que aqui ele é um diácido carboxílico. Porque se você der uma olhada, ele tem aqui 2 grupos carboxilas. Você tem um C-OH para cá, um C-OH para cá. A diferença então é que ao invés de usar oico como sufixo, eu vou usar dioico. Eu tenho aqui uma cadeia com 1, 2, 3, 4 carbonos, o prefixo é but. Só ligação simples entre os carbonos an. E agora dioico, que eu tenho 2 grupos carboxilas. E põe a palavra ácido na frente. Só que aí a fonética ia ficar estranha, ia ficar assim, ó. Aí, para a fonética ficar melhor, a gente vai colocar um O entre o an e o dioico. Aí fica ácido butano-dioico, certo? Agora, vamos falar um pouquinho da propriedade de ácidos carboxílicos. Por quê? Porque eles têm propriedades ácidas. O nome da função orgânica é ácido. E, lembrando um pouquinho, para ter propriedades ácidas, conforme a teoria de Arrhenius, o que uma substância tem que fazer? Ela tem que liberar o cátion H+ em água. Então, as substâncias ácidas devem liberar H+ em água. E os ácidos carboxílicos fazem isso. Quando você joga um ácido carboxílico na água, ele se ioniza liberando H+. Portanto, ele tem propriedade ácida. Então a gente fala que eles têm propriedades ácidas por possuir hidrogênio ionizável. Vamos pegar o ácido etanóico como exemplo. 2 carbonos et, ligação simples an, esse é o ácido etanóico. Lembrando que também é chamado de ácido acético, está aqui do lado. Bom, qual dos hidrogênios aqui é ionizável? Eu tenho 3 hidrogênios ligados a esse carbono, um hidrogênio ligado nesse oxigênio. Para ser ionizável, para poder ser liberado como H+ em solução aquosa, o hidrogênio ele tem que estar ligado a um elemento muito eletronegativo, que no caso é o oxigênio. Tá? Então, esses hidrogênios ligados no carbono, como o carbono tem uma eletronegatividade baixa, eles não são ionizáveis, eles não são liberados como H+ em água. Esse hidrogênio que está ligado ao oxigênio, que é ionizável, que é liberado como H+. Então, quando a gente jogar ele em água, solução aquosa, esse hidrogênio vai ser liberado, vai ser ionizado na forma de H+. E aí sobra uma carga negativa nesse ânion. Como aqui é o ácido etanóico, forma o etanoato. Esse ânion é chamado de etanoato. Troca o ico pelo ato. Ácido etanóico, etanoato. Ou, se eu pegar o nome usual ácido acético, troco o ico pelo oico, o ico pelo ato, fica acético, acetato. Certo? Então, esse ânion é o etanoato ou
acetal. Mas eu vou falar um pouquinho melhor deles na próxima função, que são sais de ácidos carboxílicos. Até mais, vamos para a próxima.